Desculpem, parece que o nosso vídeo deu uma pequena travada, é questão de internet. Mas nós vamos continuar, porque tenho certeza que se perder alguma coisa foi pouco, tá? Então, no item 2.3, os discípulos são chamados de pequeninos. Aí, noutra ocasião, Jesus advertiu seriamente aos que tentassem derrubar ou fizessem tropeçar um dos pequeninos crentes, dizendo que para esse haveria punição. De igual modo, ele também diz que quem der um copo d'água fria a um dos seus pequeninos vai receber galardão. As crianças possuem qualidade que ilustram muito bem como os seguidores de Cristo devem ser. Então devemos nos tornar como crianças. Vamos ao terceiro ponto, começando assim já a encerrar. A criança recebendo o reino de Deus como uma criança. A criança é uma figura que retrata perfeitamente as qualificações que o Pai Celestial requer de nós para que desfrutemos dessa honra. O reino de Deus, ele induz aquilo que está no Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, porque teu é o reino. Está se falando aqui para os judeus do milênio que estava se aproximando. E aqueles que haveriam de entrar no milênio precisam saber que as regras do milênio são diferentes. No milênio reinará a justiça. De igual modo, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador já vivem, no momento em que estão, as condições e qualidades do futuro reino de Deus. Então nós, que somos cristãos, que aguardamos o arrebatamento da igreja, que viveremos na Jerusalém de cima, já precisamos viver como súditos do reino de Deus. Enquanto que os judeus, eles já devem se preparar para o reino de Deus que haverá de acontecer futuramente, pós-arrebatamento da igreja. Se Jesus arrebatar a igreja hoje, de hoje a 6 anos, este predito reino de Deus haverá de acontecer. Se Jesus arrebatar a igreja hoje, instantaneamente, em um abrir e fechar de olhos, nós estaremos adentrando as mansões celestiais para vivermos no reino de Deus na Jerusalém Celeste. Então, é muito importante isso aí, tá bom? Primeiro, crianças têm confiança. A maioria das crianças traz consigo naturalmente uma impressionante confiança. O pai diz pula, ele se joga, ele confia. Alguns dizem que é ingenuidade, outros imaturidade ou ainda outros consideram ridícula tal característica. Mas nós precisamos, como crianças, confiar em Deus. Se nós confiarmos em Deus, o Senhor nos fará entrar no seu reino, porque nós estamos tratando de algo que ainda não é palpável. O reino de Deus está presente. Eu consigo ver com os olhos espirituais, com a minha imaginação também, a presença do reino de Deus, mas não é palpável. Não existe um limite geográfico que diga a partir daqui é o reino de Deus, a partir daqui é o reino do mundo. Não existe. O reino de Deus está entre nós. É chegado a vós o reino de Deus, disse Jesus. Desta forma, para que nós adentremos naquilo que há de vir categoricamente, pois Jesus haverá de arrebatar a igreja e o milênio haverá de acontecer, é necessário que nós tenhamos confiança hoje na existência do reino de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você cristão que não tem esta confiança, você ainda não é uma criança, não age como uma criança. Humildade. Há 2 grandes exemplos de humildade nas Escrituras, as crianças e o próprio Jesus. Por que humildade? Irmão, a criança não tem dificuldade de reconhecer que não sabe. Ela pergunta, irmão. Tem pessoa mais humilde do que uma criança? Que alguém maltrata ela e do mesmo jeito ela vai lá e se aproxima da pessoa? Não tem condição. O Senhor requer que nós sejamos como uma criança, sejamos humildes. Mas pelo contrário, nós às vezes por uma besteira, né? Por um pequeno conhecimento, por uma pequena capacidade financeira, por qualquer coisa do gênero, a gente julga ter alguma coisa e a humildade acaba na hora, por uma posição social. Então não é dessa forma. Nós precisamos ser como, por mais que nós tenhamos, precisamos ter na mente que a vida ela encerra. Se você parar para calcular, sinceramente, pare para calcular. Quanto tempo vai durar a nossa vida? A nossa vida vai durar 50, 60,
70 anos? 80, 90, 100, 120? Quanto tempo vai durar? Imagine que ela vai acabar. Faça vários cálculos. Quantos anos você tem? Vá fazendo os cálculos a longa distância e vá reduzindo. E pense se você morresse daqui a pouco. Então é nesse prisma que nós devemos viver. Que por mais que nós tenhamos, não consiste naquilo que nós temos na nossa vida. O que nós temos vai ficar aqui. Então implica em dizer que nós temos que ter humildade. Temos que ter humildade para que nós reconheçamos que é o Senhor quem domina sobre tudo. Tem uma parábola que o Senhor diz: o camarada plantou, aí deu uma boa colheita, fez celeiros maiores, plantou mais, deu outra boa colheita, ele encheu os celeiros. Aí depois ele disse: ó, minha alma, folga, descansa, porque agora você tem abundância. Aí uma voz veio e disse: louco, o que tu tens? Para quem será? Tem pessoa que age como que parece que vai pegar os bens, botar no caixão e levar junto. Não é assim que funciona. Você deve trabalhar, você deve procurar viver da melhor forma possível, concordo plenamente. Agora você deve lembrar de juntar tesouro no céu. Você deve lembrar de juntar tesouro no céu. Será que você tem juntado tesouro nos céus? O que você tem vai ficar aí, alguém vai tomar conta. Depois que você morrer já era. Não existe mais a possibilidade de você determinar os seus bens em morte. Segue uma linha sucessória. É herança que deixa para alguém. Alguém vai ficar. Se não aparecer ninguém, é aquela chamada herança vacante, ela vai para o Estado. O Estado vai tomar conta. Mas é herança. Então, junte o tesouro no céu. Faça como uma criança. Seja humilde. Jesus, porém, apontou a humildade como uma grande virtude daqueles que almejam o reino de Deus. Quer ir para o céu, meu irmão? Seja humilde. A gente costuma dizer que ladrão não vai para o céu, né? Porque lá tem ouro, ladrão não vai para o céu. É interessante isso aqui. Não pegue o que é dos outros, não. Deixa o que é dos outros com eles. O Senhor vai te dar. Batalhe para que no céu você tenha galardão para receber. Aí sim, isto é riqueza. Você receber galardão, você receber coroa, você receber pedrinha branca. Aí é riqueza. Um novo nome. Submissão. Criança tem confiança, criança tem humildade, criança tem submissão. A conversão sincera e a humildade conduzirão à submissão a Deus. Como um menino, Jesus disse: se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, aquele que se tornar humilde como este menino. Ou seja, você precisa estar debaixo das ordens de Deus, meu irmão. Tem um livro aí intitulado Evangelho que Paulo jamais pregaria. Aí o autor do livro, o Ciro Sanches Ibobe Sanches, ele cria uma ficção onde Paulo vem para os nossos dias e vem de avião para o Brasil e ele entra na igreja para participar de um culto. E lá na hora do culto, as pessoas começam a usar mensagens baseadas em textos que foram escritos por Paulo. Aí o personagem do livro diz: tá, mas e esse texto aí? Quem foi que disse isso? Foi você. Não foi eu não, nunca disse isso não. Eu disse assim, 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 por isso, isto. O autor deixa claro que as pessoas estão interpretando a Bíblia ao seu bel prazer. Evangelho que Paulo jamais pregaria. Quais são os ensinamentos de Jesus para nós acerca do reino de Deus? Será que nós estamos realmente agindo? Tem um livro interessante de Max Lucado que diz: simplesmente como Jesus. Você tem se tornado simplesmente como Jesus? Como, em seus passos. Outro livro: o que faria Jesus? Então, vamos nos tornar como criança porque seremos submissos. Conclusão: quão maravilhoso é refletir sobre o amor de Deus pelas crianças. Sentimos-nos assim amados, pois já fomos crianças e, mesmo como jovens e adultos, Ele continua a nos amar e proteger. É, porém, imperioso que os sirvamos de coração e com atitude que demonstrem que pertencemos ao seu reino. Então, meu irmão, que haja humildade em ti, que você consiga entender que precisamos ser como crianças e que as crianças na igreja sejam, a partir de então, se é que este áudio, esta gravação influi alguma coisa na tua vida, sejam tratadas de forma diferente. Deus te abençoe, até a próxima semana, uma boa escola bíblica dominical. Aproveitamos para dizer que esta aula não substitui, esta pré-aula não substitui a aula da escola dominical, então você está intimado a ir à escola dominical, tá bom?
Um abraço, a paz do Senhor, Deus te abençoe.